Paz do Senhor Jesus, graça e paz de Cristo para você que está nos assistindo nesta manhã de sábado, dia 16 de maio de 2020, que possamos aqui passarmos alguns minutos de reflexão na palavra do nosso Deus. Já estamos aguardando os nossos amados irmãos que já estarão se conectando através dessa plataforma digital. E já estaremos iniciando a nossa reflexão aqui nesta manhã, neste sábado, que junto nós possamos adorar, glorificar e bendizer ao nosso Deus. Que você tenha tido uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana na presença do Senhor. Vencemos, superamos mais uma semana para a glória de Cristo. Superamos mais uma semana para a glória do Senhor e por isso nós estamos alegres. Por isso nós nos encontramos alegres porque o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem sido o teu sustento. O Senhor tem sido o teu amparo, Ele tem sido o teu socorro. O Senhor tem sido o seu refúgio. Por isso que nós louvamos, adoramos e bendizemos ao nosso Deus. Porque nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de dor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, ela continuam, ela permanece em nossa vida, a vida da nossa família, ao nosso redor, nos sustentando e nos dando guarida, nos dando a paz, nos dando o amor que nós precisamos. Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele se faz presente, meu irmão, em todo o tempo contigo. Em todo o tempo, em todo momento, em todo instante. O Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele está sempre com os seus braços abertos, a sua mão estão estendidas, os seus ouvidos estão atentos à sua voz. A voz da sua oração, a voz do seu clamor, a voz da sua intercessão por todos aqueles que estão em volta de você, ao seu redor, pela sua família, pela sua vida. Então que nós possamos nesta manhã termos um momento de adoração, um momento de reflexão na palavra do nosso Deus. Estamos no mês de maio. Mês de maio é o mês da família, então hoje a nossa reflexão será sobre a família. Nós estaremos falando sobre a família hoje, que a bênção de Cristo possa estar na sua família, que a bênção do Senhor possa estar na sua casa, que a bênção do Senhor possa estar em volta de todos os seus entes queridos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está agora na sua casa, Ele está agora na casa do seu ente querido, está na casa lá daquele seu colega de trabalho, está em outros países, em outras nações, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para nós orarmos, meus amados irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia, que vai ser o tema da nossa mensagem desta manhã, Deus em primeiro lugar. Essa vai ser o tema da nossa reflexão. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37 e versículo 38. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao versículo 38. Logo após nós estaremos orando, entoando um louvor e vamos iniciar na reflexão sobre a família. E a palavra do nosso Deus nos diz assim, em Mateus 22, versículo 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aleluia! Deus de bondade, graça e misericórdia, nós somos agradecidos a Ti pela semana, Senhor. A semana que o Senhor concedeu a cada um dos Teus filhos e servos. A semana, Deus maravilhoso, embora alguns tenham tido algum momento de luta, algum momento de tribulação, mas Senhor, nós superamos pelo Teu amor, superamos pela Tua graça, superamos pela Tua misericórdia e bom é estarmos aqui. Bom é estarmos reunidos, Senhor Jesus, mesmo assim nesse distanciamento social, mas através dessa plataforma digital poder Te louvar, poder Te adorar com os nossos irmãos,
poder te adorar com a nossa família, poder te adorar com os nossos familiares, com os entes queridos, com aquelas pessoas, Senhor Jesus, que nos conhecem, aqueles que trabalham conosco. Nós somos agradecidos a Ti pela vida, somos gratos a Ti pelo ar, somos gratos pelo fôlego de vida, somos gratos pela noite de paz, de sono que o Senhor concedeu a cada um dos nossos irmãos. Na Tua palavra nos diz, eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Continua nos sustentando, Senhor, neste sábado, neste dia, que possamos juntos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, pois grande e temível é o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela tua vida, que o Senhor seja louvado pela tua casa, que o Senhor seja louvado e engrandecido pelo teu lar, pois Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Ele continua no controle de tudo, meus irmãos, porque Ele é Deus poderoso. Tudo e todas as coisas pertencem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar entoando aqui um louvor para depois nós começarmos a reflexão da palavra de Deus e que nós possamos aproveitar esses momentos. Você na sua casa, no seu lar, com sua família, filhos, esposa, cônjuge, marido, que você possa ter um momento de louvor, ter um momento de adoração, de comunhão na presença do nosso Deus. Aleluia! Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Que Ele ouça a sua oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende, ó Senhor, a minha oração. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me, Espírito Santo, Espírito, enche o meu ser. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, enche o meu ser. Enche o meu ser. Enche o meu ser. Aleluia! Deus ouve. Ele ouve a minha, Ele ouve a sua oração. Ele ouve a nossa oração porque Ele é maravilhoso. Hosanas, Hosanas ao Rei. Hosanas, Hosanas ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. E lá bem ao longe se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana o que vem
em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosanas ao Rei. Hosana, hosanas ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosanas ao Rei. Hosanas, hosanas ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana o que vem em nome do Senhor. Alento, com um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosanas, hosanas ao Rei. Hosanas, hosanas ao Rei. Hosanas, hosanas ao Rei. Hosanas, hosanas ao Rei. Aleluia! Hosanas ao nosso Rei. Nós iremos cantar, louvar o nosso Senhor. Ele vai voltar. Vai voltar para buscar você. Vai voltar para buscar a sua casa, buscar a sua família. Ele vai voltar para buscar a igreja que louva, a igreja que adora, a igreja que exalta o nosso Deus Todo-Poderoso. Pois só Ele é digno, meus irmãos. Só Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de toda adoração. Aí nós começamos a falar devido a todas essas coisas que estão acontecendo, todos esses noticiários que nós vemos, mas a igreja está fechada. Meu irmão, a igreja está aberta na sua casa. A sua casa, o seu lar, ela é a igreja. Eu ouvi esses tempos atrás um comentário numa rede social que a igreja está fechada. Ah, meu irmão, cada casa é uma igreja. Cada casa agora é um ponto de proclamação do Evangelho. A sua casa é uma igreja, a minha casa é uma igreja, a casa de todos vocês que estão agora nos assistindo nessa plataforma digital, ela é uma igreja. E neste momento, com a nossa família, com a sua família, que nós possamos meditar e adorar e bendizer ao nome do Senhor. A nossa reflexão desta manhã tem por tema Deus em primeiro lugar. Louvado seja Deus. O texto lido foi em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 38, que nos diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aleluia! Você pode estar compartilhando já esse link, meu irmão. Abra aí sala de vídeo, convide as pessoas, convide aqueles que fazem parte do seu círculo de amizade, para que eles possam ouvir a mensagem desta manhã, que vai estar falando sobre família. Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Eleger prioridades é uma coisa muito difícil. Pode ser algo muito difícil para você estar elencando algumas prioridades na sua vida, porque são tantas as distrações que nós temos em nosso dia a dia que muitas vezes nós nos embaraçamos em colocar quais são as nossas prioridades. Porque elas trazem algumas vezes algumas confusões na nossa mente quando é para nós colocarmos as prioridades.
Algumas pessoas elas ficam divididas entre várias alternativas que ela tem. Será que essa aqui é a minha primeira prioridade? Eu coloco essa primeiro, essa em segundo, essa em terceiro e acabam passando boa parte da vida querendo saber ou colocar qual que é a prioridade e estar identificando qual que é a prioridade que vem à frente uma da outra. Outros passam a vida toda sem ter a menor noção ou o conhecimento do que é prioridade. Muitos não sabem o que é prioridade, qual é a prioridade sua, a prioridade da família, a prioridade no lar, qual tem sido a sua prioridade. Então eu peço para você nesta manhã, você que está com sua família, você que está com seu cônjuge, com a família reunida, individualmente, você coloque a sua prioridade, mas coloque também a prioridade da sua família, a prioridade da sua casa. Quais são as prioridades? Você já elencou? Você já colocou qual é a prioridade? Qual é a prioridade do seu lar? Qual é a prioridade da sua casa? Josué ele teve vários privilégios em sua vida. E nós podemos ver o seguinte, porque Josué ele era um jovem dedicado, ele era auxiliar de Moisés. Moisés, o homem usado por Deus para tirar o povo que estava ali preso no Egito. Josué era o auxiliar nada mais e nada menos de Moisés. Josué ele passou a ser o braço direito de Moisés. Josué ele passou a ser o homem de confiança de Moisés. Então vocês imaginam os privilégios que ele tinha depois da peregrinação de 40 anos no deserto. Olha o que acontece. Josué, ele é separado por Deus para substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Então vocês imaginam como que não era a vida de Josué. Olha o que nos diz Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. É lógico, meus irmãos, que a missão não era fácil. A missão ali para Josué era difícil, porque ele tinha na sua liderança conduzir o povo à terra prometida. Era essa a missão de Josué. Subjugar todos aqueles povos conquistados, todas aquelas nações, aqueles povos ali na sua circunvizinhança, e o povo de Israel, eles deveriam dar testemunho do Deus uno diante de todas aquelas outras nações, aquelas nações que adoravam deuses estranhos, aquelas nações que adoravam deuses de pedra, deuses de madeira, deuses de metal. Eles até sacrificavam os seus filhos, e agora Josué com todo o povo de Israel tinham que agradar a Deus e mostrar que aquelas nações, eles adoravam falsos deuses. E que Josué e o povo de Israel adoravam o Deus uno, o Deus triuno, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Eles não podiam falhar, porque as outras nações serviam a deuses falsos. Era isso que acontecia. Mas contudo, eles falharam redondamente. Eles falharam, pastor, sim, eles falharam. Por quê? Porque ao invés de eles influenciarem aqueles povos e aquelas nações a respeito do Deus Todo-Poderoso, eles se deixaram ser influenciados. Eles se envolveram nas práticas diabólicas, entristecendo grandemente o coração do Senhor, porque eles deram seus filhos para casar com as filhas dos outros povos, pegaram as filhas dos outros povos para darem de esposa aos seus filhos. Então eles acabaram se envolvendo com outras nações. Com isso eles começaram os filhos a adorarem a outros deuses. E eles tinham que levar o exemplo do Deus Todo-Poderoso. De forma bem marcante, Josué ele mostra toda a clareza qual que era a sua prioridade. Seu grito de alerta e revolta deve nortear ali a vida do povo de Deus até hoje. Até hoje, até os nossos dias, e também deve sinalizar para a minha vida, para a vida da minha família, para a sua vida e para a sua família. Nós devemos sempre estar, meus irmãos, com o texto de Josué 24, versículo 14 e 15, não apenas na mente, mas no coração. Você precisa ter o texto de Josué 24, 14 e 15 o tempo todo na sua casa, o tempo todo no seu lar, o tempo todo na sua família, não apenas neste mês da família, mas todos os meses. Pegue este versículo pelo menos uma vez ao mês e relembre a sua família.
Relembre qual que é a prioridade da sua casa. Relembre qual que é a prioridade do seu lar. Relembre qual é a prioridade da sua família. Qual é a prioridade de vocês. Fale para os seus filhos, sente com ele, elenque as prioridades dele. Olha que nos diz o texto, Josué falando para o povo. Esse texto é Josué, ele chama todo o povo e começa a falar: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Olha as palavras que Josué começa a falar para o povo. Vocês vão deitar fora os falsos deuses, os quais os vossos pais serviram lá da além do rio Eufrates e no Egito, e vocês vão servir ao Senhor. Mas hoje vocês têm que escolher a quem é que vocês vão servir. Olha a palavra de Josué, meus irmãos, para aquele povo. Vocês vão servir a quem? Os deuses a quem os vossos pais serviram da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja casa, em cujo lugar estão habitando, em cuja terra estão habitando? Qual que é a escolha de vocês? Josué ele começa a falar confrontando o povo. Vocês precisam escolher. Ou vocês continuam servindo os deuses dos amorreus, os deuses lá do rio Eufrates, lá na terra, lá onde vossos pais serviram e habitaram. É esses deuses que vocês vão servir? Ou vocês vão servir o Deus Todo-Poderoso? Aí Josué, ele dá uma palavra final, ele dá um checkmate, ele fala: vocês escolhem, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa que deve ser a sua convicção, meu amado irmão. Essa deve ser a sua convicção, minha amada irmã. Você, chefe da família, chefe da casa, família reunida, essa deve ser a sua convicção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus em primeiro lugar. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a prioridade da sua casa? Aqui, meus irmãos, ele tinha que deixar bem claro. Josué tinha que deixar bem claro qual era a prioridade da sua vida. Ele tinha que explanar abertamente, claramente para aquele povo. E ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando ele começa a falar eu e a minha casa, ele está indicando a seguinte decisão de eu e minha casa, está incluindo a sua família nessa decisão. Ou seja, Josué está falando: eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Eu e as minhas terras, nós serviremos ao Senhor. Eu e os meus empregados, nós serviremos ao Senhor. Josué está falando: ele e a sua família, ele e a sua terra, ele e os seus empregados, ele e os seus gados, ele e tudo mais o que ele possuía, serviriam ao Senhor. É isso que Josué está falando, e é essa certeza, exatamente essa certeza, é exatamente essa firmeza em Deus que nós temos que ter em nossos dias. É essa certeza que nós temos ver nos nossos pais, nos nossos filhos, de servir em primeiro lugar a Deus. A nossa família, quem que vai servir em primeiro lugar? E devemos ter esse texto, essa palavra de Josué o tempo todo dentro de nós. Decore salteado nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus filhos, eu e a minha esposa, eu e o meu marido, eu e o meu cônjuge, eu e os meus familiares servimos ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor. Nós exaltamos ao Senhor. Mas o que é preciso, meu irmão? O que é preciso, você que nos assiste agora neste momento? É preciso estabelecer ordem de prioridades. Você precisa saber qual é a prioridade do seu lar, qual é a prioridade da sua casa, qual é a prioridade da sua família, qual é a sua prioridade. Como nós iniciamos e falamos, o tema é Deus em primeiro lugar, sua prioridade primeiro, Deus. Deus é a sua prioridade, Deus antes de tudo, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca Deus em primeiro lugar, essa é a primeira prioridade, Deus. Qual que é a segunda? Família. A segunda prioridade é a sua família, não é o seu trabalho, não é os seus familiares, não é o seu amigo, não é a sua família. A sua família é logo na sequência, Deus em primeiro lugar, depois vem a sua família. E quem que é a família? Quem que é a sua família? Muitas pessoas confundem o que é família. Parece que está tendo
uma confusão de família. A gente não entende mais, é muitas coisas que a gente vê em redes sociais, que a gente vê em noticiário, que a gente vê nos jornais. Aquela inversão familiar, aquela inversão de família. Quem que é a família? A família é você, irmão. A família é você, é sua esposa e seus filhos. Minha irmã, a família é você, é seu marido e seus filhos. Essa é a sua família. Eu não sei se você recorda, mas alguns tempos atrás, as pessoas estavam tendo um costume ou um hábito de colocar uns adesivos colados na traseira do veículo para identificar qual era a família dela. E alguns colocavam uma imagem de um homem e de uma mulher, é a família, é o casal. Outros colocavam a imagem, o homem, mulher e uma criança, é a família. Ou duas crianças, que o casal tinha 2 filhos. Alguns acrescentavam ali o cachorro, alguns acrescentavam ali o bichinho de estimação. É a convivência deles. O importante é que a sua família precisa ser a sua prioridade abaixo de Deus. Por quê? Porque Deus é o teu sustento. Deus é que sustenta a sua família, Deus é que sustenta a sua casa, Deus é que dá provisão ao seu lar, é Deus que te dá o mantimento, é Deus que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que é o apoio, o sustento, o Deus Todo-Poderoso da sua casa, do seu lar, da sua família. Olha o que nos diz o texto bíblico: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ah, se não fora o Senhor na sua família. Verifica qual é a prioridade, não inverta não, meu irmão. Terceira prioridade, trabalho. Não coloque o trabalho na frente da sua família, muito menos não coloque o trabalho na frente de Deus. Não coloque o trabalho antes de Deus, não inverta posições. Infelizmente, muitas casas, muitos lares colocam em primeiro lugar o trabalho. Em segundo, colocam a família. Em terceiro lugar, coloca Deus. Muitas vezes só reservam para Deus o tempo, aquele tempo que parece que não serve para o resto. Deus não é resto, Deus não precisa de resto. Deus tem que ser a sua prioridade. Coloque aí numa folha de papel, num sulfite, num caderno e escreva: qual é a minha prioridade? É Deus. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, o meu trabalho. E você pode estar elencando quantas prioridades forem necessárias. Depois você pode colocar os seus amigos, ou a igreja, ou o seu trabalho, ou pessoas da sua convivência, os seus entes queridos, não importa. A faculdade, os seus estudos, os seus projetos. Você pode colocar 10 listas aí na sua prioridade, mas tem que seguir a ordem: Deus, família, trabalho. Depois você pode elencar várias aí, meus irmãos. Várias prioridades aí na sua vida, mas siga sempre essa sequência: Deus em primeiro lugar em tudo. Busque primeiro o reino de Deus. Por que eu estou falando isso dessa sequência? Porque tem muitas pessoas que a gente vê que ela é casada com o trabalho. Pastor, como isso? Isso, meu irmão. A pessoa, o marido, o cônjuge, a mulher, muitas vezes é casado com o trabalho. É muitas tarefas, é muitas coisas que ela faz. Sabe por quê? Porque hoje a competição no mercado é muito grande. Antes de ter início aí a essa crise, é o trabalho, competição. A gente vive num mundo de que é tudo para ontem, que é tudo para hoje. As pessoas querem chegar, querem crescer ao topo, querem chegar ao topo, querem ser diretores, querem ser presidentes das empresas. Ele quer crescer cada vez mais numa multinacional. Está errado o crescimento? Não. Não está errado você crescer, não está errado você colocar como objetivo ser o diretor de determinada empresa ou multinacional, ou ter o seu próprio negócio, despontar no mercado de trabalho. Eu não estou falando que é errado. Eu estou dizendo que as pessoas estão invertendo as prioridades. Homens e mulheres estão fazendo qualquer sacrifício para ser o número 1. E com isso deixam muitas vezes sacrifício à sua família. Sacrificam a família, sacrifica o marido, sacrifica a esposa, sacrifica os filhos. E quem mais tem sofrido nessa guerra desse mercado de trabalho é a família como um todo. É a família que tem sofrido, é a família que tem sofrido as consequências dessa luta, dessa guerra nesse mercado de trabalho, de querer ser o número 1, de querer conquistar tudo. Para crescer, para ganhar mais, para ter uma boa posição. As companhias, o que elas exigem? Exigem hora extra. Exigem que você se dedique.
exige que você faça seminário, exige que você faça reciclagem, exige que você passe noitadas em reunião, fim de semana, planejamento. Traz trabalho para casa, faz o home office, que agora está todo mundo trabalhando em casa. E aquele home office, aquela rotina, e mesmo quando estavam trabalhando fisicamente lá no local de trabalho, trazia trabalho para casa. Estavam sugando o funcionário, tirando o que há de melhor no funcionário. Muitas vezes trabalhando por conta, aqueles que trabalham por conta própria são ainda muito mais atingidos por esse espírito de querer realizar o trabalho e ganhar mais. E acaba ignorando a família, acaba deixando a família de lado. Talvez alguém já tenha mencionado com muita propriedade que eles estão se prostituindo com o trabalho, e quem mais sofre são os filhos. Olha para o seu filho. Olhe para a sua filha, olhe para a sua esposa, olhe para o seu lar, meu irmão. Olhe para o seu lar, minha irmã. Hoje muitas mulheres estão se despontando no mercado de trabalho. Muitas mulheres líderes, mulheres guerreiras, mulheres diretoras de multinacional, mas estão deixando o marido de lado, estão deixando os filhos de lado, não estão tendo tempo para o marido, não estão tendo tempo para o filho, para a filha, não estão tendo tempo para o lar, não estão tendo tempo para casa. Não fique casada com o trabalho, meu irmão, não fique casado com o trabalho. Você tem o seu lar, você tem o seu cônjuge, você tem a sua família. Verifica qual é a sua prioridade, verifica como é que está a sua casa de trabalho. Arrume alguma coisa que você possa trabalhar menos e ganhar mais. Verifique as opções. As opções que hoje o mercado oferece. Que você possa ter mais tempo com sua família. Porque o Senhor tem abençoado o seu povo, mesmo, mas nós estamos em tempo de crise, pastor, mas Deus continua abençoando o seu povo. Ele continua abençoando a nação eleita, Ele continua abençoando o sacerdócio real, Ele continua abençoando os co-herdeiros do reino, Ele continua abençoando a sua casa, aleluia, glórias ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos levar Deus a sério na nossa família. Leve Deus a sério na família. Porque muitos pais parecem que reclamam. Muitos pais reclamam que parece depois de uma certa idade os filhos não querem mais saber de Deus. Talvez você já ouviu falar disso. Que vai chegando ali a pré-adolescência, adolescente, você ouve que os filhos não querem ir mais para a igreja. Os filhos não querem mais saber da igreja. Claramente eles dizem que eles não querem mais participar do culto. Os filhos falam abertamente. Não querem mais participar do culto. Mas por quê? Porque eu não entendo o que o pastor diz. Eu não entendo a escola bíblica. Eu não entendo o que o professor fala na escola bíblica. Eu não entendo mais. É um negócio monótono. Aquele louvor, aquele negócio não se encaixa mais comigo. E quando eles notam isso, muitas vezes os pais não... É preciso, meu irmão, é preciso que você entenda. Quando você ouvir essa fala... essa falta de desinteresse do seu filho, dos seus filhos pela igreja, você precisa parar e refletir. Você precisa começar a fazer um check-up na sua vida. Você está tendo comprometimento sério com o Senhor? Porque o seu filho, ele segue os seus passos. A sua filha segue os seus passos. Aquilo que você faz, ele reproduz. Você está tendo comprometimento sério com Deus? Está tendo comprometimento sério com o Senhor, comprometimento sério com a igreja, porque os pais, eles precisam ser modelo para os filhos, principalmente na vida espiritual. Alguns meses atrás eu estava justamente falando sobre isso, sobre a profissão. Há uns anos atrás, os filhos, eles seguiam a profissão do pai. Se o pai era motorista, o filho queria ser motorista. O pai pedreiro, o filho queria ser pedreiro. O pai é advogado, o filho quer ser advogado. Então o filho, meu irmão, ele segue o seu exemplo. Se ele segue o seu exemplo na profissão, se ele segue o seu exemplo na vida material, quanto mais na vida espiritual. Você precisa fazer um check-up. De nada, o que adianta pedir que os filhos façam oração se o pai não faz oração? O que adianta pedir para a filha fazer oração se a mãe não faz oração? Se os pais nunca se envolvem com oração?
O que adianta insistir para o filho ler a Bíblia se nós pais não estamos lendo a Bíblia? O que adianta pedir para o filho fazer a oração no final do dia se nós pais não estamos fazendo a oração no final do dia? O que adianta pedir para o filho estudar a Bíblia se nós pais não estamos estudando a Bíblia? Se ele não vê, eu quero que você entenda isso, ele vai fazer aquilo que ele está vendo que você está fazendo. Se ele vê que você está lendo a Bíblia, ele vai ler a Bíblia. Se ele está vendo que você está cantando um louvor, ele vai cantar um louvor. Se ele está vendo que você está fazendo um estudo bíblico com a lição aberta, em cima da cama, na mesa, na sala, ele vai sentar do seu lado e vai querer aprender. Você que toca algum instrumento, se ele vê que você está tocando um violão, uma bateria, uma guitarra, um instrumento de sopro, ele vai fazer a mesma coisa, porque você é o exemplo dele. Você é o exemplo para o seu filho. Você é o exemplo para a sua filha. Ele vai seguir aquilo que vocês fazem. Por que será que os filhos não querem mais participar das atividades da igreja? Porque os pais não dão um exemplo com a sua presença e participação na igreja, mostrando o quanto é importante estar na casa de Deus. Chegou o sábado de manhã, dorme até mais tarde, aí não desperta, não acorda, não levanta para ir para a igreja. Agora que nós estamos nesse momento de distanciamento, mas e lá atrás? E tempos atrás, quando a igreja estava com o templo aberto? E quando chega agora o tempo do frio? Vou chegar às 9, 10 para as 9 na igreja, para quê? Eu fico dormindo até mais tarde, o seu filho está vendo isso. Se ele está vendo que você não tem comprometimento com as coisas da igreja, como que nós queremos que eles tenham comprometimento? É isso que nós precisamos entender. Precisamos levar as coisas de Deus a sério na família. Outro check-up que nós precisamos fazer, as coisas de Deus não são negociáveis. Não tem negociação com as coisas de Deus. Talvez também você já tenha ouvido aquela frase: eu não vou mais à igreja. Não quero mais saber da igreja. Eu já aprendi tudo que eu preciso aprender. Talvez o filho já tenha falado para você, ou alguma pessoa já tenha falado: eu vou na igreja, mas para quê? Eu já tenho 15 anos. Já estou adolescente. Eu não sou mais criança. Para que eu vou na igreja? Ficar ouvindo aquele monte de conversinha, aquele monte de história? Não, eu já aprendi tudo. Qual é o pai ou a mãe de um pré-adolescente ou adolescente que talvez ainda não ouviu uma afirmação dessa? Vou na igreja para quê? Eu já aprendi muito. Acontece que nessa situação muitos pais eles acabam ficando confusos com uma situação dessa. E muitas vezes eles ficam sem agir porque há pessoas que já dizem que são grandes o suficientes. Já têm todo o entendimento, já têm o conhecimento, já sabem o que querem. E o que fazer diante de uma situação dessa quando o filho fala isso? Não vou mais à igreja. O que fazer diante de uma situação dessa? Como que nós temos que reagir? É sempre bom nós começarmos a refrescar a nossa mente, igreja. Precisamos refrescar a nossa mente e aquecer o nosso coração com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina lá em Provérbios. Nós estamos nos esquecendo de ler a Bíblia. Estamos nos esquecendo de consultar a palavra. Olha o que diz Provérbio 22, versículo 6. Abra sua Bíblia agora e leia. Ensina a criança. Ensina o filho no caminho em que deve andar, e quando for velho e quando crescer, não vai se desviar dele. Agora eu te pergunto, você tem ensinado o seu filho? Na idade de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, quando ele se tornar pré-adolescente, ele não vai sair da igreja. Quando ele estiver na adolescência, ele não vai falar para você: eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque você está ensinando ele o caminho que ele deve andar, você está ensinando ele a palavra de Deus. Você está ensinando ele como servir a Deus. Volta lá no texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 9, olha que nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Olha a palavra, irmãos. Olha o texto como fala conosco. E dela falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar.
Também os atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos. Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ensinamento bíblico para os nossos dias. Precisamos ensinar. A responsabilidade de ensinar as coisas de Deus aos filhos não é algo transferível. Quem tem que ensinar as coisas de Deus aos filhos não é o professor na escola, não é os amigos na rua, não é o círculo de amizade que ele tem. Quem tem que ensinar as coisas de Deus aos filhos é você que é pai, é você que é mãe. Ensine as coisas de Deus, é um privilégio, irmão. Olha que privilégio, minha irmã, privilégio dos pais, um privilégio que foi dado por Deus. Lembra que eu falei dos privilégios de Josué? Os privilégios que Josué tinha lá com Moisés. Você tem um privilégio que Deus te deu, de você ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Enquanto os filhos estiverem diretamente debaixo dos seus cuidados, morando na sua casa, é sua responsabilidade ensinar a ele a palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, é responsabilidade sua. Presta atenção nisso aqui. Vou chegar mais perto aqui, ó. É responsabilidade sua. Enquanto seus filhos estiverem morando na sua casa, enquanto seu filho estiver debaixo do seu teto, é sua responsabilidade educá-lo e ensinar a ele a palavra de Deus. Ele só deixa ali da sua responsabilidade quando ele sair da sua casa casado. Entendeu? Só quando ele sair da sua casa casado. Fora isso, ele está solteiro, morando com você, é responsabilidade sua. Ah, mas ele é maior de idade, está morando na sua casa, responsabilidade do pai, de falar para ele, aqui você vai para a igreja. Enquanto você estiver morando, as coisas de Deus não são negociáveis. Não se negocia. Mas parece que tem uma confusão na família, meus irmãos, que hoje muitos pais ficam confusos. Os pais ficam confusos, não sabem o que fazer, não sabem como agir, quando os filhos dizem que não querem mais ir para a igreja, porque eles já estão firmes, eles já são suficientes, eles deixam bem claro. Aí você precisa falar, meu amigo, filho, filha, esta casa e esta família aqui que você mora, esta casa aqui que você reside, ela pertence ao Senhor. Lembra do texto de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família, eu e meus empregados. Você lembra que eu falei alguns minutos atrás? Então você precisa deixar isso bem claro para o seu filho. Pastor, ele já é maior de idade, mas você precisa falar para ele, esta casa aqui pertence ao Senhor e as coisas de Deus não se negociam. As coisas de Deus não são negociáveis. E enquanto você estiver vivendo debaixo desse teto, não vai ter exceção alguma. A única exceção que você vai ter é para você escolher a sua roupa e o seu calçado. Fora isso, mais nada. Você vai para a igreja, você vai para a escola bíblica, você vai para o culto, você vai para o culto de domingo, você vai para o culto de sábado, você vai ler a Bíblia, você vai estudar a palavra, enquanto você estiver aqui dentro dessa casa, porque esta casa pertence ao Senhor. É por isso que eu falei, Deus em primeiro lugar, restabeleça. Se você ainda não fez, a partir de hoje, coloque a prioridade na sua casa. A sua casa pertence ao Senhor, meu irmão. A sua casa, minha irmã, pertence ao Senhor. Tudo que está na sua casa, coloque nas mãos do Senhor. Deus em primeiro lugar em tudo. Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Deixa Ele agir. Ah, pastor, é difícil. Coloca o seu joelho no chão. Não tem problema que não se quebre com o joelho no chão. Não tem problema que não seja derrotado, que não seja solucionado com o joelho no chão. Culto doméstico. Como é que está o culto doméstico? Como é que está o culto com a sua casa, com a sua família? Hoje em dia poucas pessoas sabem o que é um culto doméstico. Poucas pessoas sabem o que é o culto doméstico. Culto doméstico não é outra coisa senão, um exemplo, você trazer a igrejona, entre aspas, para a igrejinha. Culto doméstico nada mais é do que isso. O tempo que nós estávamos lá cultuando no templo físico é você trazer aquele culto para dentro da sua casa. Isso é um culto doméstico. É você orar. O povo
Quando nós estávamos no culto na igreja, nós não cantávamos no culto? Com o ministério de louvor? Cantávamos, agora você canta na sua casa. Quando nós estávamos lá no templo físico, nós não orávamos? Orávamos, agora você ora na sua casa. Nós não fazíamos a leitura bíblica lá na igreja, lá no templo físico, agora você faz a leitura bíblica na sua casa. Lia na igreja, lê em casa, orava na igreja, ora em casa, cantava na igreja, canta em casa. É simples, estabeleça a prioridade. Escolha qual é o melhor horário. O melhor horário para abrir a Bíblia, o melhor horário para ler um versículo, o melhor horário para cantar um louvor e a liderança. A liderança deve ser do pai. A liderança é do pai. Na ausência dele, a mãe toma a frente. A liderança da casa é do pai, meu irmão. É sua liderança, é sua responsabilidade. Você não está presente? Minha irmã, a responsabilidade é sua. Culto doméstico, faça isso. Ore com sua família. Ore com seus filhos. A oração ela deve ser uma parte integrante da família. A oração deve ser uma parte integrante da vida familiar. A oração deve ser uma constante na vida da família, na vida familiar, na vida dos filhos. Quer ter resposta? Ore. Quando a família ela se reúne para fazer uma refeição, ela precisa orar. Infelizmente parece que se perdeu esse costume de orar na refeição. Por causa da correria, não se tem mais aquele hábito de fazer a refeição todos juntos. Mas parece que precisou vir uma crise, precisou vir uma pandemia, para que nós retomássemos novamente o café da manhã em família. Precisou vir uma crise, precisou vir um distanciamento social para nós almoçarmos juntos em família, para nós jantarmos juntos em família, porque era um com o prato na mesa, o outro com o prato no quarto, o outro com o prato em frente da televisão, o outro com o prato em frente do computador. Um almoçava numa hora, outro almoçava numa outra hora, um almoça meio-dia, outro 1h30, outro 2 horas, cada um no seu lugar. Precisou o distanciamento social para ter o ajuntamento familiar. Reúna a sua família para fazer as suas refeições, feche os seus olhos e ore. Agradeça a Deus pela refeição, agradeça a Deus pela alimentação. E em cada refeição peça para um membro da família orar, para um membro da família agradecer. No almoço o pai faz a oração, no café da tarde o filho, na janta a esposa, no café da manhã a filha. Vá revezando, mas tenha esse hábito de oração em família. Eu e a minha esposa, quando a gente sai para viajar, todas as vezes as nossas viagens, nós nunca deixamos de orar. Ou orar em casa, ou orar na sala minutos antes de sair, ou orar dentro do carro. Tenha o hábito da sua família de fazer oração, meu irmão. Orai sem cessar. Coloque sua família em oração e peça a proteção de Deus. Nós precisamos da proteção de Deus todo dia, todo tempo, todo momento. Você está vendo o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no mundo. Você está vendo o que está acontecendo? Peça para Deus proteger a sua família, não importa a idade dos seus filhos para oração. Ore pelo seu futuro. Você tem orado pelo futuro da sua filha? Você tem orado pelo futuro do seu filho? Você tem ensinado o seu filho? Quantos anos o seu filho tem? 12, 15, 17, 13? Não importa a idade dele, mas você tem orado? Você tem orado para ele para orar pela futura esposa? Nossa, pastor, mas o que é isso? É isso que eu estou te dizendo. Ensine o seu filho a orar por sua futura esposa. Minha irmã, senta com sua filha, ensina ela a orar pelo seu futuro esposo, para não vir qualquer um. Lembra lá, história bíblica, as histórias bíblicas, quando houve ali o filho começou a se casar com as moças que não eram permitidas, que tinha lá a palavra, a ordem para se casar ali entre eles, os hebreus com os hebreus, que esse deveria ser o casamento, ali deveria ser o namoro, e que começaram a se misturar com os amorreus, com os heteus, com os ferezeus. E o que foi que houve? O que aconteceu? Começaram a adorar a deuses estranhos. Você precisa fazer isso, meu irmão. Chama o seu filho de lado.
Comece a conversar com ele particularidades para ele não aprender lá fora. Porque ele tem curiosidades. Você como pai, tire as curiosidades do seu filho, esclareça para ele as curiosidades da vida. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando, minha irmã? Conversa com sua filha. Fala com ela. Começa a falar para ela do futuro esposo. Irmão, começa a falar com seu filho para Deus preparar uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, uma mulher guerreira, uma mulher que adore ao Senhor, que sirva ao Senhor. Minha irmã, peça junto com sua filha, ensina ela para Deus preparar um esposo trabalhador, um esposo de Deus, um homem usado na mão de Deus, um homem que tem o mesmo comprometimento de igreja que a sua família tem. Um homem que tenha compromisso com Deus, uma mulher que tenha compromisso com Deus. Ensine os seus filhos a orar pelo futuro deles. Que tenha comprometimento com Deus e com sua palavra. Que tenha comprometimento com Deus e com as Escrituras. Aleluia, Jesus. Nós precisamos levar os nossos filhos a Cristo. Olha o que a Bíblia nos diz: feliz é a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Aleluia. A sua família tem Deus como Senhor. Aleluia. Louve a Deus a isso. Louve ao Senhor, exalte a Ele, glorifique a Ele. A Bíblia diz enfaticamente: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Provérbios 22, verso 6. Isso é uma ordem, meu irmão. Nesse imperativo aqui estão contidos muitos privilégios. Ensina, imperativo, ordem. Tem muitos privilégios aqui, porque ensina bons costumes. Você ensinando a Bíblia, você ensinando a palavra de Deus, você está ensinando bons costumes. Você está ensinando ética. Você está ensinando respeito. A Bíblia tem ética, a Bíblia tem moral, a Bíblia tem bons costumes, a Bíblia tem respeito, a Bíblia tem verdade, e acima de tudo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. O maior privilégio, porém, dos pais é poder levar os filhos a um encontro pessoal com Cristo. Você já levou, meu irmão, o seu filho ou a sua filha a ter um encontro pessoal com Cristo? Aleluia! Esse é o maior privilégio de um pai. É o maior privilégio de uma mãe. É levar o filho, é levar a filha a ter um conhecimento, a ter um crescimento pessoal com Cristo, em conhecer a Cristo através de você. É você ensinar a ele a palavra de Deus. E ele tomar a decisão: pai, mãe, eu quero aceitar a Jesus. Na igreja, quando ele for na igreja, eu aceito a Jesus. Ou mesmo aí na sua casa: não, pai, eu não quero esperar o culto voltar, eu quero aceitar a Jesus agora. Então abraça o seu filho, abraça a sua filha e ore com ele. Olha que privilégio maravilhoso. O seu filho, a sua filha tomar a decisão de aceitar a Jesus, porque você está pregando a palavra de Deus a ele, porque você está anunciando a ele que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus é Deus Todo-Poderoso, que ele batiza, ele continua batizando no Espírito Santo, ele continua salvando vidas, ele continua salvando famílias. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitos filhos, muitas crianças já tomaram a decisão de aceitar a Cristo na igreja. Muitos já aceitaram a decisão de aceitar a Jesus num acampamento, ou num congresso, ou num culto de jovens, ou numa reunião de jovens. Ah, mas olha que privilégio! Mas a alegria é quando você como pai, você como mãe, você pode conduzir os seus próprios filhos aos braços de Jesus. Olha que alegria. Olha que alegria, que privilégio, meu irmão. Que privilégio é este de um filho aceitar a Jesus porque você ensinou para ele.
porque Ele vê em você, porque Ele vê na sua casa, porque Ele vê em você, minha irmã, o exemplo de cristã que você é, porque Ele vê em você, pai, o exemplo de pai que você é, o exemplo de marido, o exemplo de cristão, o exemplo de homem, o exemplo de amigo que tem comprometimento com Deus, que tem comprometimento com a família, que tem comprometimento com o trabalho. Estabeleça as suas prioridades na sua casa e na sua família. O teu filho vai seguir o seu exemplo. O privilégio dele falar: pai, mãe, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus que sustenta a nossa casa. Eu quero aceitar esse Jesus que sustenta a nossa família. Eu quero aceitar esse Jesus que mesmo no momento de dor, no momento de luta, Ele é o nosso socorro e está presente todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Encha o peito de ar e glorifique a Deus. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu e a minha casa estamos estabelecendo prioridades em servir ao Senhor, em adorar ao Senhor e glorificar a Ele. Mas eu preciso falar para você, meu pai, para você, minha mamãe, você, papai, você, mamãe, cuidado. Cuidado com as armadilhas perigosas. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Existem dois erros que precisam ser evitados, porque são armadilhas que podem ter uma consequência desastrosa. E você precisa ficar atento. Olha o que a Bíblia nos diz: vigiai. Vigia. Vigiai e orai. Vigia e ora, não é só para vigiar. Olha o que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Ensinamento de moral, de ética, de verdade o tempo todo, de Gênesis, Apocalipse. Vigia e ora, vigiai e orai. Cuidado com as armadilhas. Cuidado com os erros. Primeiro engano. É um grande engano os pais pensarem que a educação religiosa dos filhos é de responsabilidade só da igreja. É um grande engano os pais pensarem que a educação religiosa de seus filhos é responsabilidade só da igreja. Sabe o que acontece? Muitos acreditam que uma vez que os filhos estão na igreja, o problema está resolvido. Não! A responsabilidade da educação não é só das professoras do MCA. Não! A responsabilidade da educação não é só do professor da escola bíblica. Não, meu irmão! A responsabilidade é sua. Cuidado com as armadilhas. Nada, preste atenção nisso aqui. Nada pode substituir aquilo que é ensinado no culto doméstico. Nada pode substituir aquilo que é ensinado na sua casa. Nada pode substituir aquilo que é ensinado no seu lar. Novamente eu falo, no culto doméstico. Ensine os seus filhos sobre o culto doméstico. Segunda armadilha, segundo erro. O perigo de confundir comunhão com Deus com ativismo religioso. O que é isso, pastor? Ativismo religioso. Nesse caso aqui de sujeito de ativismo religioso, quem está mais sujeito a cair são os pastores. É uma armadilha para os pastores, armadilha para missionários, é uma armadilha para a liderança da igreja, liderança de um modo geral. Sabe por quê? Porque tem muita gente ocupada com o corre-corre. Tem muita gente ocupada com o corre-corre dessa vida e não tem tempo para mais nada. Fica preocupado com o corre-corre da vida e tem muito menos tempo para as coisas de Deus. Não tem tempo de estar a sós com Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Está muito atarefado de trabalho e não tem tempo de estar a sós. Você líder, você pastor, você presbítero, você líder de ministério, você precisa ter um tempo a sós com Deus. Você precisa ter esse momento com Deus. Muitas vezes naquela correria eu não tenho tempo a perder. Ah, tempo é dinheiro. Não, mas a minha vida é uma loucura.
A minha vida é uma correria. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para parar um pouquinho. Você precisa. É por causa desse posicionamento do trabalho de Deus que o trabalho de Deus começa a ser feito na carne. Você precisa passar um tempo a sós com Deus, para que o trabalho não seja feito na carne, porque você precisa fazer o trabalho orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não faça da carne. Você precisa ter um momento a sós com Deus, para Deus continuar te orientando, continuar direcionando o seu trabalho, a sua liderança ministerial. Você precisa ter a habilidade da unção do Espírito Santo. Deixa Deus te usar, mas tenha um tempo de intimidade com Ele. Você precisa ter esse tempo a sós com Deus. Você precisa disso. Lamentavelmente esse ativismo religioso, ele tem causado estrago na igreja. Muita frustração em muitas pessoas. Pessoas que sinceramente estão servindo a obra de Deus, mas não estão tendo tempo de passar um momento com Deus. De ter aquele momento a sós, de orar. De pegar a Bíblia lá no seu quarto de guerra, no seu local de guerra e orar. Pegar a sua Bíblia e orar. Se colocar na presença de Deus. Porque por causa da correria, desse corre-corre, com o tempo elas ficam esgotadas. Parece que ficam saturadas e sua vida espiritual ela começa a se tornar uma terra seca. Começa a se tornar uma terra seca e árida. Quando a pessoa ela está muito envolvida. Quando uma pessoa ela está muito envolvida na obra de Deus, se envolve muito na obra de Deus, ela tem pouco envolvimento de vida com Deus. Você precisa ter envolvimento com Deus. Mas é isso que eu vou fazer. E você quer fazer não, eu vou cuidar disso aqui. Eu vou cuidar do meu ministério. Não, eu vou cuidar do ministério também da irmã. Não, eu vou cuidar também do outro ministério. Não, eu quero abraçar tudo. Não, eu quero fazer tudo. Não, meu irmão. Cuidado com o ativismo religioso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso aqui. O ativismo religioso ele é perigoso. E leva o indivíduo à margem do farisaísmo. Precisamos tomar cuidado com isso. Quando os filhos de Deus eles são ativistas e são atarefados demais com o trabalho do Senhor, eles nem sequer têm tempo para Ele, não têm tempo para Deus. E nós precisamos ter tempo para Deus. Precisamos ter um momento com o Senhor, para depois não fazermos as obras de Deus carnalmente. Mas precisamos deixar que o resultado do trabalho, a realização do trabalho através do esforço humano, ele não traga frustrações e decepções. Por isso que precisamos ter esse momento a sós com Deus, para sentirmos a presença de Deus. Olha o que Jesus disse, o próprio Jesus Cristo, logo lá no início do seu ministério, ele tratou de ensinar os seus discípulos que era necessário que eles tivessem um tempo a sós com o Pai Celestial. O próprio Jesus trata disso aqui em Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 32. Você pode estar verificando isso aí depois. Verifique isso aí. Nós precisamos ter sede de Deus. Precisa fazer o trabalho missionário? Precisa. Precisa fazer o seu trabalho no ministério? Precisa. Mas você precisa também ter um tempo com Deus. Não fazer à torta e à direita, não fazer na carne, mas fazer sendo orientado por Deus. Você precisa ter esse tempo de comunhão com Deus. Você precisa ter um tempo diário com Deus. Você também precisa ter um tempo de comunhão com Deus. A atividade, o ministério da igreja, ela tem que estar associada com Deus. Tem que estar junto com Deus, para que você não tenha um esgotamento ou frustração. Uma outra coisa também, uma outra armadilha, nós precisamos ficar atentos, vigia e ora, com a crítica, com o veneno da crítica na sua família, o veneno da crítica no seu ministério. Na verdade, meu irmão, toda crítica ela tem que ser banida dentro da família. Toda crítica ela deve ser banida das famílias. Toda crítica deve ser banida nas famílias. Mas as famílias continuam sendo criticadas. Mas a crítica em relação às coisas de Deus parece que tem sido muito maior.
Parece que tem sido a maior arma do inimigo de afugentar as famílias da igreja, de afugentar as pessoas de Deus, de afugentar as famílias da igreja, de afugentar as famílias de Deus ao mesmo tempo. Parece que essa tem sido a maior arma do inimigo, é criticar a família. Os pais devem vigiar, devem estar em constante vigilância. A mãe deve estar em constante vigilância. Os pais devem vigiar para não ficar fazendo crítica e nem comentário negativo em relação à igreja. Você, pai, você, mãe, não faça crítica e não faça comentário negativo com relação à igreja, com relação à família, com relação aos líderes, com relação a outros ministérios, com relação a outros líderes ministeriais. Você também não deve permitir que os seus filhos critiquem a igreja, ou critiquem a liderança, ou critiquem os ministérios. Sabe por quê? Porque a crítica é um verdadeiro veneno. A crítica é um verdadeiro veneno que coloca dúvida no coração das pessoas. A crítica, quando ela coloca veneno no coração das pessoas, ela levanta barreiras. Ela não constrói pontes. A crítica não constrói pontes. A crítica levanta barreiras. A crítica causa inimizade. A crítica causa separação. A crítica deve ser banida nas famílias. Não pode e não deve existir crítica na família. Quando alguém critica uma pessoa, ele na verdade está dizendo que ele é melhor, ou que ele é melhor, ou que ele é superior a essa pessoa. Mas ele esquece do que novamente os ensinamentos bíblicos nos diz. Aquele que se humilha, o que acontece com ele? E aquele que se exalta, o que acontece com ele? Aquele que critica a família, aquele que critica a sua família, aquele que criticou a sua família, aquele que critica o pastor, aquele que critica o presbítero, aquele que critica a liderança da igreja, aquele que critica a liderança dos ministérios. Nossa, eu não tenho mais igreja, parece que não tem mais igreja, o pastor não faz nada, o presbítero não visita, o pastor não dá ensino, eu não tenho pastor, eu não tenho igreja mais, está criticando a liderança. Aquele que critica a igreja, critica os ministérios, aquele que critica os líderes, aquele que critica a liderança, aquele que critica a família, ele está esquecendo novamente do ensinamento bíblico. Agora eu vou pedir para você, abra aí a sua Bíblia. A sua Bíblia está aí do lado, abra ela aí em Tiago. Tiago capítulo 3. Ah, pastor, a Bíblia não está aqui perto, eu espero. Vai lá, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Pega a sua Bíblia, minha irmã, e leia agora. Leia agora que nós teremos um ensinamento, uma explicação sobre aqueles que criticaram você. Nós vamos ter agora um ensinamento de Tiago sobre aquele que criticou você. Aquele que criticou a sua casa, aquele que criticou o seu filho, aquele que criticou a família, aquele que criticou a liderança da igreja. Tiago está falando o seguinte. Abra aí a sua Bíblia, Tiago capítulo 3. Tiago 3, versículo 8 nos diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E continua dizendo o versículo bíblico: é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha o que diz o texto bíblico. Eu não estou pegando na minha mente não, meu irmão. Não estou pegando na minha mente não, minha irmã. É a Bíblia que está dizendo isso aqui, ó. É um mal incontido, carregado do veneno, carregado de veneno mortífero. Com ela quem? Com a língua. Com a língua nós bendizemos ao Senhor. Olha que... Você está entendendo isso aqui? Com a língua você louva ao Senhor, com a língua você adora ao Senhor, com a língua, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos o homem. Olha o que nos diz o texto de Tiago. Só que a gente está amaldiçoando, está criticando o homem que foi feito à imagem e semelhança de quem? O homem foi feito à imagem e semelhança de quem? De um pedaço de pau? O homem foi feito à imagem e semelhança de quem? De um monte de barro? O homem foi feito à imagem e semelhança de quem? De um tronco de árvore? Não!
O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você continua criticando esse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Cuidado com sua língua. Olha o texto de Tiago e olha o que o texto bíblico continua falando. De uma só boca. De uma só boca, porque você não tem duas bocas, você tem uma. Você tem uma boca apenas, você tem uma língua apenas. De uma só boca procede bênção e maldição. Como pode isso, meu irmão? Explica isso para mim, minha irmã. Como é que a sua boca pode estar louvando a Deus e pode estar criticando a igreja? Como é que a sua boca pode estar louvando a Deus e falando mal do pastor? Como é que a sua boca pode estar louvando a Deus e falando mal da família? Falando mal da família de outras pessoas? Falando mal da família do irmão, falando mal da família da irmã? Como é que a sua boca pode estar louvando a Deus e falando mal do consagrado? Falando mal do diácono, falando mal da diaconisa? Como é que sua boca pode estar louvando a Deus e falando mal do ministério da igreja? E continua o texto dizendo, meus irmãos, olha o alerta, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Olha o texto de Tiago, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Agora eu estou falando de mim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Um pastor uma vez, ele perguntou a um jovem qual era a razão porque ele não estava comparecendo mais no culto. Ele perguntou qual era a razão porque esse jovem não estava comparecendo mais aos trabalhos da igreja. E o pastor ouviu a seguinte explicação do jovem: pastor, eu não tenho vindo mais às reuniões porque a igreja está cheia de gente hipócrita. O jovem falou isso para o pastor. Que o pastor pergunta, por que você não está vindo mais para a igreja? Ah, pastor, eu não estou indo mais porque a igreja está cheia de gente hipócrita. Na mesma hora, o pastor teve uma resposta rápida e objetiva e disse assim, meu filho, você pode vir, porque sempre há lugar para mais um. Cuidado com a língua, cuidado com os pensamentos seus, os pensamentos da carne. Você precisa ter um momento a sós com Deus. Você precisa passar de novo lá no oleiro. Precisa ser amassado. Nós nunca iremos encontrar uma igreja perfeita. Nunca iremos encontrar uma igreja perfeita nesta terra. Nesta terra que nós moramos, nunca iremos encontrar uma igreja perfeita. Sabe por quê? Porque a igreja perfeita nós só vamos ter lá no céu. Quando Jesus disse, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar outra vez. Igreja perfeita é onde nós estaremos lá, onde nós seremos quando nós formos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Lá nós teremos a igreja perfeita. Mas enquanto nós estivermos aqui, a igreja ainda é o melhor lugar para nós servirmos a Deus e para nós termos comunhão com o povo. Comunhão com o povo de Deus, porque está sendo preparada uma igreja para nós. Está sendo preparada uma igreja celestial. Mas enquanto está sendo preparada essa igreja celestial, aqui nesta terra, a igreja é o melhor lugar que nós temos para ir. Porque a igreja, meu irmão, não é lugar de pessoa sã. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A igreja é um hospital espiritual. Pessoas precisam da igreja para serem curadas espiritualmente. Reveja os seus pensamentos. Veja as suas prioridades. Tenha um momento a sós com Deus e faça mais oração. Vigie e ore. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não é dinheiro e nem propriedade. Não é carro, não é fazenda, não é sítio, não é casas, não. É a herança espiritual. E essa herança, é essa herança que vai influenciar na vida deles lá no futuro. É a herança espiritual que você, pai, é a herança espiritual que você, mãe, está deixando para os seus filhos, para o seu filho, para a sua filha, que vai influenciar ele lá na frente. É isso. Deus é a nossa grande prioridade. Deus é a nossa grande prioridade. Se observarmos esse marco dentro da nossa experiência pessoal, dentro de nossa casa, a nossa família, ela será feliz e abençoada. Estude novamente, sente com sua família e reveja quais são as suas prioridades. Feche os seus olhos, nós iremos orar neste momento. Maravilhoso Deus, de graça e misericórdia, quero te agradecer, Senhor, por cada família que está, Senhor Jesus, agora neste momento orando.
cada família que agora está intercedendo, cada mãe, cada pai que agora tem o privilégio de colocar a mão no seu filho e orar com ele. Cada pai e cada mãe que agora tem o privilégio de colocar a mão sobre sua filha e orar com ela. Cada pai e cada mãe agora, cada família, cada pai que tem agora o privilégio de falar: eu e minha casa nós servimos ao Senhor, eu e minha família nós servimos ao Senhor, eu e minha família nós estamos servindo ao Senhor. Pai, neste momento de oração, esta casa é tua. Eu coloco esta casa, eu coloco esta família nas tuas mãos, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, cada pai e cada mãe que agora está orando, que está colocando a sua casa, que está colocando o seu lar, que está colocando a sua família nas suas mãos. Orienta agora cada um deles para que eles possam estabelecer as suas prioridades. Deus em primeiro lugar. Estabeleçam prioridades agora e orienta agora esse pai, orienta agora essa mãe, orienta agora esse casal, Senhor, a estabelecerem as suas prioridades. Deus em primeiro lugar, depois a família, o trabalho, orienta cada um deles, abra as portas dos céus e derrama trabalho, mantimento, soluções para os problemas e dificuldades, porque Deus continua sendo Deus. Tu continua sendo o mesmo Deus. Pela tua infinita misericórdia, Senhor, alcança agora aqueles que porventura estão afastados, aqueles que se desviaram. Aquele, Senhor Jesus, aquele membro da família que não está agora junto com os componentes da família. Ah, Jesus, Tu és Deus poderoso. Tu és Deus que salva. Tu és Deus que resgata. Tu és o Senhor que restaura. Tu és o Senhor que faz nova todas as coisas. E na palavra, Senhor Jesus, que hoje nós falamos com os nossos irmãos, Deus em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos nessa palavra e todas as coisas nos serão acrescentadas. Cremos nessa palavra em nome de Jesus. Alcança todas as famílias, ó Senhor, agora. Alcança todos os teus servos e filhos. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles filhos que estão viajando. Abençoa, Deus maravilhoso, os filhos que agora estão com os pais. Ah, Senhor, quebra barreiras, quebra o distanciamento. Quebra, Deus maravilhoso, tudo aquilo que afasta o filho do pai, tudo aquilo que afasta o filho da mãe, tudo aquilo que tem afastado a comunhão entre pai e filho, entre mãe e filha, entre pai e filha. Quebra essa barreira agora em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos a construirmos pontes. Construirmos pontes entre pai e filhos. Construirmos pontes de amor, ponte de comunhão. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra toda crítica, caia por terra toda palavra que foi falada contra a família, que foi falada contra a esposa, contra o filho, contra o marido, contra o cônjuge. Nós repreendemos essas palavras amaldiçoadas em nome de Jesus. Mas que possa reinar a tua bênção, que possa reinar o amor, que possa reinar a comunhão, que possa reinar em cada lar, em cada casa, em cada família, a presença gloriosa e poderosa do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, abençoa agora cada irmão e cada irmã. Ah, Jesus maravilhoso, desperta no coração de cada família, desperta hoje o desejo do culto doméstico, o desejo de orar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de cantar louvores com a família. Deus maravilhoso, desperta agora no coração de cada homem, de cada mulher, de cada pai, de cada mãe, de cada líder de ministério. Desperta o desejo deles terem um momento a sós contigo. Um momento também de buscarem o seu enlevo espiritual. Para que eles possam ser colunas firmadas, estabelecidas no lar, no ministério, na igreja, na família, Senhor. Abençoa todas as famílias em nome de Jesus. Que tenhamos uma continuidade de dia, de noite abençoada na Tua presença. Louvado e maravilhoso seja o Teu nome. Poderoso é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus. Agradecer a você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, você que está aí conectado conosco através dessa plataforma digital. Peço a você que possa encaminhar, compartilhar esse vídeo, compartilhar esse link. Manda para as famílias. Manda para os círculos de amizade que você tem, para as pessoas que você tem lá na rede do WhatsApp. Faça lá uma linha de transmissão, coloca lá, compartilha o link,
para que outras vidas também possam ser abençoadas. Meus irmãos, você que está aí nos ouvindo, hoje nós estamos em campanha de agasalho. O Ministério de Ação Social da Convenção Paulista da Igreja Adventista da Promessa, ela está em campanha de agasalho em todas as igrejas. A Convenção Paulista, ela tem 42 igrejas e essas igrejas estão envolvidas em campanha de agasalho e em campanha de alimentos. Algumas igrejas ela têm os seus projetos específicos, umas estarão hoje no sábado à tarde às 2 horas, das 2 até às 5, outras estarão das 3 horas da tarde até às 18 horas, outras igrejas estarão em campanha amanhã, no domingo ou outros dias da semana. Mas nós da Igreja Adventista da Promessa do Jardim Amélia, em Sumaré, nós estaremos hoje na igreja, a partir das 3 horas da tarde até às 18 horas, em arrecadação de agasalho. Aquele agasalho, aquele cobertor, aquele edredom que está em boa condição de uso, que está lá dentro do armário que você não está utilizando, que você possa doar, que você possa, através da empatia, ajudar e aquecer o inverno de outra pessoa, que você possa tirar a solidariedade do armário. Esse é o nosso tema da campanha do agasalho do Ministério de Ação Social. Então nós estaremos na rua Francisco Alves de Souza, número 284, no Jardim Amélia, em Sumaré, hoje, a partir das 3 horas da tarde. Você que pode estar indo lá, vai lá na igreja, leve lá o seu agasalho. Se porventura você tem um alimento, leve também um alimento, para nós podermos estar doando para aquelas pessoas que possam estar sendo aquecidas nesse inverno. Tem um calçado, separa lá o calçado, leva lá o calçado, uma camiseta, uma blusa, mas que você possa ajudar. Dá uma olhadinha lá no guarda-roupa, dá uma olhadinha lá no armário, olha lá nos cabides, aquilo que você não está utilizando mais, que possa abençoar a vida de uma outra pessoa e que você possa estar ajudando outra pessoa. Tire a solidariedade do armário. Eu sou o pastor Nelson Leal, sou pastor da Igreja Adventista da Promessa, no Jardim Amélia, no município de Sumaré. Nós oramos, colocamos a sua família na mão de Deus, que você possa ter uma continuidade de sábado abençoada no nome do Deus Todo-Poderoso. Que o seu domingo também seja um domingo de bênção. Amanhã, domingo, nós teremos também o nosso culto online. Que você possa estar aí participando através dessa plataforma digital e você possa estar junto conosco, servindo, adorando e glorificando ao Senhor. Que a sua família seja abençoada. Estabeleça as prioridades, meu irmão. Senta com sua família agora à tarde, senta com seu filho, com sua filha. Veja qual que é a prioridade dele, coloca lá no caderno. Marca lá no caderno, estabeleça a prioridade, a sua prioridade individual, a sua prioridade pessoal, a sua prioridade da sua família e a sua prioridade da sua casa. Coloque a sua casa nas mãos de Deus. Faça como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família estamos servindo ao Senhor. Senhor, esta casa é tua. Coloque a sua casa e a sua família nas mãos de Deus. Deus seja louvado na sua vida. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que possamos estar juntos, mesmo nesse distanciamento social. Sinta-se abraçado e abraçada pelo Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.